E estamos de volta para mais uma rodada de conversa, recebendo agora aqui comigo uma profissional que está trazendo aí uma abordagem muito diferente. Nós tivemos aqui uma engenheira que cuida de ambientes, especialista em harmonização de ambientes. Nós tivemos um psicólogo, tivemos uma terapeuta integrativa e agora eu tenho uma empresária. Regiane é empresária e ela atua fortemente na liderança do seu time, na alta performance do seu time. E ela tomou uma decisão que é muito diferente para quem é empresário. Geralmente, quem tem negócios terceiriza a performance do seu colaborador. E a Regiane abraçou isso e atua diretamente na alta performance do seu time e decidiu tirar isso de dentro da empresa e abrir. E por isso que ela está aqui no nosso movimento de conexão, por isso que ela está conectada aqui com a gente, porque ela vai aplicar agora toda a expertise que ela tem para então ajudar as pessoas a ativarem aí a alta performance em todas as áreas da sua vida. Então, fica ligado aqui que você vai ouvir a história da Regiane e como que a Regiane está fazendo isso, como que ela vai fazer isso aqui dentro do nosso movimento. Regiane, bem-vinda, obrigada por entrar, por estar com a gente nisso, e é uma alegria mesmo ter você, essa tua experiência, teu carisma, o teu ser, né, aqui junto com a gente, sem dúvida vai ser muito bom. Mia, primeiramente eu que te agradeço, né, pela oportunidade. Conectar com você foi algo muito, enfim, foi algo muito bom para mim e tem sido, né, caminhar junto com você. Então eu me chamo Regiane, sou casada, tenho um filho de 4 anos, né, e eu falo assim que eu acredito nas pessoas, porque pessoas é o bem mais precioso que Deus criou. Então, se Ele ama as pessoas, é a minha obrigação amar as pessoas também. E Ele me amou primeiro, né? Então, quando eu me tornei empresária, eu percorri tudo, eu fiz um percurso, eu tive que caminhar uma estrada e não foi fácil. E eu sempre brinco, eu sou da roça, né? Vim do sítio, vim do norte do Paraná. E lá, quando a gente vai carpinar alguma coisa ou roçar alguma coisa, sempre tá cheio de mato. Só que depois quem vem atrás já tá limpo. Então eu sempre pensei assim, que a minha equipe, aquelas pessoas que estariam junto comigo, não precisaria passar por tudo que eu passei, porque eu ia ensinar, desde que tivesse um coração ensinado. Então eu acredito no potencial e eu acredito nas habilidades das pessoas. Todos nasceram para contribuir, pessoas foram feitas para contribuir. Perfeito, perfeito. E a sua visão, assim, é uma visão que ela pode se alastrar, né, para todos nós, porque todos percorremos jornadas. Então, o mais jovem, ele percorreu uma estrada um pouco mais curta, o outro um pouco mais longa, e quanto mais velho, mais longa a jornada, mais experiência, mais coisas você tem para passar. E então, essa dinâmica do eu quero aprender, você quer ensinar, ficaria, né, toda, para todos, ia ficando cada vez mais leve. E é isso mesmo que a gente quer fazer, né, Regia? Que é justamente transferir a nossa experiência, transferir as coisas que a gente passou na vida, as ferramentas que a gente usou para superar os desafios que a gente superou e estar onde nós estamos hoje. Então, tomara que aqui a gente consiga despertar ainda mais pessoas com esse propósito como você. Pessoas que amem as pessoas. Porque o que a gente mais ouve no mundo corporativo que é, nossa, gente é problema. E quando você vai com esse olhar de gente é problema, daí não tem solução, né? É, eu digo que eu sou o meu maior problema, né? E a gente tem que amar problemas, porque aquele que resolve problemas, esse se destaca. Eu não fujo dos problemas. Hoje eu acordo 4h30, 4h40 da manhã, então faço minhas orações. Eu acredito muito em Deus, né? Eu falo assim que eu sou filha amada e o estar empresária é um estar. Mas eu sou mãe e eu sou esposa antes disso, né? E eu sou filha amada, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Então ele me criou com propósito. E assim como criou você e todas as outras pessoas. E se eu puder ser um agente, um elo que faz a pessoa descobrir esse propósito dela, eu já estou satisfeita com isso. Cumpriu sua missão. E aí depois o financeiro, eu tenho vendedores que estão comigo hoje, que ganhavam seus 1.500, hoje passam de 2 dígitos. Por que isso, Regi? Porque eles descobriram um propósito, porque eles se altamente se descobriram. Eu falo assim que quando você vai para dentro de si, quando você descobre quem você é, o externo é só uma consequência. Então é o você se amar primeiro.
depois as outras coisas elas vão acontecendo. A oportunidade é você estar preparado para o momento. Você faz a oportunidade. Você se prepara para aquele momento, né? Então é isso que eu sempre estou criando, levando novas crenças para os meus vendedores, para os meus consultores e todos que estão próximos. Não tem como, você acaba transbordando de todos os lados. A gente estava conversando, né? Eu conversei aqui com a consultora de ambiente, terapeuta e psicólogo. Eles realmente se prepararam só para cuidar de pessoas, serem especialistas em cuidado das pessoas. Como que é você que cuida do negócio, cuida das pessoas? O que exatamente você usa como ferramenta aí no seu dia a dia, então, para trabalhar aí a alta performance? É muita comunicação mesmo, não é aquilo, senta na cadeira que eu vou te ensinar, não é desse jeito. Não, eu deixo eles errarem. Ah, sério? Eu falo errem. Muito bem. E eu falo, antes feito do que nunca feito. Antes mal feito do que nunca feito. Hoje mesmo, um exemplo, né? Um vendedor mandou uma mensagem para mim e falou, passo assim, testa. Eu digo assim, se você testa, você sabe no que você pode melhorar. Então as pessoas, às vezes, elas vêm e não fazem as coisas, ou por perfeccionismo, porque querem fazer da melhor forma possível e tá certo, não tá errado. Mas se você não der o primeiro passo, você não vai saber se deu certo ou não. Então eu sempre falo para eles, testem, façam, da forma como você quer fazer. E depois no caminho, no percurso, a gente ajusta. Às vezes as pessoas não querem que os outros errem. E eu falo, errem, mas nunca na mesma coisa. Sim. Errou hoje aqui, amanhã não erra nisso, erra em outras coisas. Erre sempre em novas coisas. Né? Isso é no casamento, isso é em tudo. Errar é humano. Eu e você, nós somos humanos e nós estamos... não tem como não errar. Né? O único perfeito foi Jesus. O único, sem defeito algum. Nós vamos errar, mas não nas mesmas coisas. Sábio é aquele que não erra nas mesmas coisas. Aprendem com seus erros, né? Exatamente. É uma visão mesmo muito diferente, porque na verdade, e ontem eu passei por uma situação assim que eu achei interessante. Nós estávamos numa roda assim, onde as pessoas se apresentavam, diziam quem elas eram e onde que elas trabalhavam. E aí uma das pessoas disse bem assim, eu sou fulana, eu trabalho em tal lugar e a minha meta é não ser despedida, tipo, não ser mandada embora. E na verdade essa é uma cultura que existe, né, de prender as pessoas no trabalho por um medo, né? E há uma confusão dentro das empresas de que as coisas têm uma forma de ser feita, uma forma padrão, porém precisa do teste. Porque aquela forma padrão é só porque ela aconteceu tantas vezes que ela funciona assim, mas não estou te dizendo que você não pode fazer diferente. Exato. Então é bem intuitivo, na verdade, então, isso que você... É isso. E é você saber que, às vezes, exemplos, né? Vou dar aqui, o Pedro, ele é diferente da Maria. E o mesmo feedback que eu dou pro Pedro, muitas das vezes não vai funcionar com a Maria. Sim. Então, é eu saber a singularidade de cada um. Nós não somos raros. Raridade, você encontra outro igual. Nós somos únicos. Uau. A nossa digital é só nossa. Podemos rodar o mundo, que não vai ter outra digital igual a nossa. É assim que Deus nos criou. E é assim que eu olho para minha equipe. Eu olho para eles com amor. Eu olho para eles com um sentimento assim, cara, às vezes eu vou ter que dar uma dura em você, às vezes eu vou ter que te dar um gelo, mas para você entender que eu tô fazendo isso com amor. Às vezes a gente confunde amor com pegar no colo, com passar a mão na cabeça. Não, amor é correção também. Porque quem ama, corrige. Né? A Bíblia aí, que é milenar, que é, né, acreditando ou não, ela é o livro mais antigo que existe. O que ela fala? Que Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, a correção também é amor. Então, quando você permite que o outro erra e você vai lá, ensina, às vezes você dá uma bronca mais invasiva assim, com a pessoa, mas você está falando para que ela mude, para que ela saia do lugar. Melhor do que você chegar, passar a mão na cabeça, falar, tá tudo bem, continua onde você está. Até porque, enquanto natureza humana, a gente também tem isso meio predisposto, de você se explica quando tem uma certa ameaça, assim, né? Então, ou é uma ameaça, um medo, ou é realmente só pelo amor, né? E é dessa forma que a gente se movimenta, né? Então, sem dúvida, vai ter hora que você vai ter que corrigir. Você vai ter aquela energia mais forte pendendo para parece que é negativo, parece que é ruim,
mas depende se você tiver aquilo que você falou no começo, né? Um coração ensinado. Essa é a principal característica quando eu contrato, que eu olho. Se eu vejo que a pessoa não está disposta a aprender, ela não caminha comigo, né? Eu até brinquei ontem, eu tropecei e caí um tombo ontem, né? E foi muito engraçado, porque meu consultor estava comigo, e aí ele, Regi, tá tudo bem? Eu falei, epa, já aprendi algo aqui. Daí ele falou, Regi, o que você aprendeu? Eu falei que quando a gente tropeça e cai, a gente cai pra frente. Então, olha aí, até no cair a gente cai pra frente, entendeu? Então, e a gente riu ali, é só você, né? Mas em tudo, a gente nunca perde nada, né? A gente tem que mudar e fazer drives mentais. Ou você ganha, ou você aprende. Então, um exemplo, né? Você empresta 10 mil para alguém e a pessoa não te paga. A pessoa né, não te pagou. Aí você fica, poxa, perdi 10 mil. Não, você não perdeu 10 mil. Você aprendeu que você não é banco, né? Então, a gente nunca perde. E se a gente cria esse drive, essa crença, você vai ver que fica mais leve as coisas. Né? O meu filho tem 4 anos. E ele tá jogando, às vezes, algum jogo, ele fala, que às vezes quando ele, né, não ganha, ele fala, eu não perdi, eu aprendi a como não fazer isso. Ele já aprendeu, com 4 anos de idade. Mas é muito disso, o ambiente que a gente tá, né? Ambiente. É extremamente importante. Então, muitas vezes a pessoa vem do seu time vindo de um ambiente onde ela tá trazendo um monte de coisa. Sim. E aí é possível, aí na hora que ela começa todo dia ali, 8 a 10 horas, num ambiente totalmente diferente. E não é, né, necessariamente fechado, mas ela agora está imersa num novo ambiente, onde pessoas pensam de um jeito diferente. É natural que se ela estiver disposta, se ela estiver aberta, ela vai evoluir, né? E aí eu percebo que entra num princípio que a Juliana trouxe, que ela disse, tem mudanças que você pode fazer na sua casa que custa R$0, como mudar um aparelho de algo de lugar ou colocar um quadro positivo na parede. Custa 0 você colocar um pouco mais de energia positiva na sua casa. Da mesma forma, custa 0 aprender, né? Custa 0 aprender. Você investe, você pode investir para aprender mais, mas se você quiser aprender, você aprende o tempo inteiro. Toda hora, né? Todos contribuem aonde a gente vai. Quando você fala de ambiente, como eu falei para você, eu vim do sítio, né? Eu vim da roça. E eu andava 23 quilômetros quando chovia a pé para estudar. Então, não importava se estava chovendo, às vezes forte, né? Tempestades. Né? E eu sempre... E aquilo me trouxe, eu uso a palavra pujança, né? Que é realmente você ser forte. Então, não é qualquer coisa que às vezes te desanima, né? Porque você já passou. Então, eu podia olhar para essa história e falar, nossa, me fazer de coitadinho de vítima. Eu andava 20 e tantos quilômetros a pé. Não, eu entendo que esse andar a pé para mim foi realmente o que me fez ser forte aqui hoje. Então, a história que você viveu, eu brinco, né? Às vezes as pessoas começam a contar uma história triste, pra mim eu falo, epa, vamos abrir meu livro aqui? Mas eu falo assim, a história que você viveu, se você olhar para ela como aprendizado, você vai ver que os códigos que você precisa para mudar a sua história, para mudar a sua vida, a sua realidade, eles já foram colocados em você. Você só precisa olhar para isso. E é isso que geralmente eu vou fazendo nas pessoas que se aproximam de mim. Eu vou mostrando para elas que o que elas precisam para ir para o próximo nível, ela já tem, já possui, só falta ativar. Então, por isso que eu digo que eu ativo realmente as habilidades, né, e para que elas possam destravar e ir para o próximo nível, porque eu amo ver pessoas prosperando. Eu amo ver pessoas financeiramente prosperando, em famílias prosperando, em todas as áreas, né, vendo o intelectual sendo próspero em todas as áreas. Eu tenho prazer nisso, realmente. Que bom, que incrível isso. E pode e deve ser o nosso compromisso, né? O nosso compromisso de, primeiro, né, a palavrinha mágica que você falou ali no começo, amar. Amar as pessoas. E amar é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão e é uma decisão de todo dia. E nós podemos não confundir, só para deixar claro. Às vezes eu posso amar você, mas eu não preciso comer na sua mesa. Comer na sua mesa. Né? Eu posso amar você e você não precisa vir comer na minha mesa, mas desde que você coma bem em outra.
Entende? Eu trago muito isso comigo. Não é porque eu amo você que eu preciso caminhar com você, mas eu quero que você coma bem. Talvez não na minha mesa, mas Isso em é outra. amor, querer ver você bem. Exatamente. Então, assim, amar é uma decisão e isso é muito sério pro casamento, para tudo, né? Eu acredito que eu já contei para você a história do meu pai e quando eu decidi amar ele, tudo mudou, tudo transformou. Foi uma decisão minha, né? A palavra diz que a gente tem que honrar nossos pais e nossas mães e esse é um princípio financeiro, principalmente, para liberação financeira. Então, eu tenho uma história que está no YouTube que conta o meu perdão com meu pai, né? Então, foi uma decisão eu amar ele. E quando eu fiz isso, eu estava honrando ele. Aceitar ele como ele era. Não da forma como eu queria, né? A gente tem a tendência a olhar para o outro e falar assim, eu quero que você seja a minha imagem e semelhança. Faça o que eu faço, viva como eu vivo, seja a minha imagem e semelhança. E não é isso que é nos ensinado. É ensinado a gente ser imagem e semelhança de Deus. Então, o aceitar o outro como ele é um princípio muito forte e é um princípio do amor, né? E até porque você está falando bastante, né, citando aí a Bíblia, há um propósito para todas as coisas. Para todas as coisas. Então, há um propósito para você não estar aqui, para você estar aqui, para você estar comigo, não estar com o outro, não estar comigo. Em meio a tantos compromissos. Em meio a tantas coisas. E quando a gente traz isso para identidade, qual que é o teu, qual que é o teu potencial maior e quando você aplica, que resultado que isso tem. E aí você olha e fala, aqui quando eu aplico funciona. Quando eu aplico aqui não funciona, porque não é o teu lugar. O propósito não é ali. E eu sempre falo assim, sabe? Quando você fala assim, Miriam, eu falo assim, não importa a tua crença, né? Importa, se você acha que não dá certo, tá tudo certo, leva a sua vida e pronto. Eu acredito que dá porque deu certo comigo. Sim. É um percurso que eu percorri. Então eu falo assim para meus vendedores, eu não vou mandar você pular desse prédio se eu nunca pulei. Se eu já pulei e deu certo e eu não morri, eu vou falar, pode pular, pode confiar em mim. Então quando eu mando eles fazerem algo, peço, né, na verdade, quando eu dou uma ordem, né, diante da minha autoridade de gestão, eles sabem que eu já fiz. Eles podem confiar e pegar na minha mão e dizer, não, realmente ela já fez. Né? Então eu sempre ensino para eles, se alguém fez, vocês também são capazes. E se ninguém fez, vão lá, façam e ensinam. Sejam o primeiro. E ensinem. Sejam o primeiro. É isso aí, perfeito, excelente. Olha só, é isso que eu falei para vocês. Uma abordagem diferente de uma pessoa que trilhou um caminho, trouxe a experiência para o dia a dia e aplica isso sem necessariamente ser exclusivamente um profissional de gente, né? Atua apenas cuidando de pessoas, né? Sou terapeuta, não, é empresária, cuida da sua equipe, cuida do seu povo, cuida dos seus, ensina, e isso serve para todo mundo, né? Então, obrigada por você. Primeiro, parabéns, né? Por essa visão aí de eu aprendi, eu vou ajudar as pessoas a também aprenderem a ter resultados assim como eu tive. Vou cuidar de pessoas, vou cuidar de times, porque amo pessoas, decido amar, aprendo como lidar, ensino como que se lida. É sem dúvida assim, uma coisa que a gente precisa mesmo, essa empatia, esse estar atento ao outro, olhar para o outro e cuidar mesmo, né? Porque nós estamos sendo muito levados a viver muito sozinho, muito individual, muito cada um na sua, muito sozinho mesmo, de únicos, e eu que sou o máximo e tudo mais, mas não pode ser assim, né? Não. Tem que... Miriam, água parada cria o quê? Lodo. Nós somos um rio e o rio precisa fluir, né? E quando o rio flui, os peixes começam a vir. Então, o ser humano ele foi feito para contribuir. Essa é a natureza do ser humano, né? Ele precisa contribuir. E aí, quando ele contribui, flui. Exatamente. Encerrou perfeitamente. Nós somos um rio e quando o rio flui, os peixes começam a pular. Então é você que precisa fluir. Sou eu que preciso estar fluindo sempre. E para estar fluindo, para estar em movimento, a gente precisa disso, né? De estar alerta, estar atento, olhar pra gente, conexão com pessoas, novas pessoas, toda semana. Né? Precisa ter um porquê na vida. E encontrar esse porquê é em ação. Né? É em ação. É em ação, não é quando eu descobrir qual é, eu vou fazer alguma coisa. É em ação. Perfeito, excelente. Encerramos com muito louvor aí Obrigada. Esse bate-papo com a Regiane. Regiane é gestora da Emicom.
E ali, é nesse ambiente que a Regiane cuida de equipe de alta performance. É interessante a gente deixar isso claro, né? Porque o vendedor, ele é uma profissão extremamente necessária e muito difícil de ser, né? É muito difícil de ser. Mas esse é um papo para um próximo momento aqui. Bate-papo. E a gente fecha por aqui. Eu quero agradecer, Regiane, você, e agradecer todos vocês que passaram por aqui nessa cadeira hoje. Agradecer aqui a equipe que está com a gente, Beatriz, Diego, Otto. Otto está cochilando ali. Quase. Agradecer o estúdio A5. 05. Estúdio 05. Já não tirei o A. Agradecer o estúdio 05, o Fernando e o Márcio. Agradecer o Otto mais uma vez por essa generosidade de nos acolher, de nos receber. E vamos em frente com esse projeto, com esse movimento. E até a próxima. A gente mantém vocês aí informados da nossa próxima roda de conversa aqui com vocês. Obrigada, gente. Até mais.